Eu vou te apresentar agora o material necessário para você costurar à mão. Esse aparelhinho aqui é indispensável. Isso daqui é para passar linha na agulha. Facilita, tá? Na questão de que você vai levar menos tempo para ficar passando linha na agulha. As agulhas elas têm a numeração do 1 ao 12. E assim como a agulha de máquina, você vai usar a agulha certa para cada tipo de tecido. Então, uma agulha mais fina para um tecido mais fino e uma agulha mais grossa para um tecido mais grosso. O ideal é você ter pelo menos 3 tamanhos diferentes de agulha de mão. Os tamanhos mais comuns são esses daqui: a número 5, a número 7 e a número 9. Eu vou colocar aqui as agulhas em comparação de tamanho uma com a outra e você vai ver mais ou menos. Olha, eu tenho uma agulha maior, uma bem pequena e uma intermediária. É bom você ter também uma agulha curva. Ela geralmente é usada para costurar couro, mas é muito boa para alcançar espaços mais fechados de uma costura, para melhorar o acabamento. Eu gosto de deixar minhas agulhas arrumadinhas assim. Isso daqui é uma faixinha magnética e eu deixo sempre do maior para o menor. Assim fica mais fácil de achar quando eu precisar e mais difícil de perder também. Preparando para começar a costurar. Primeiro você vai passar a linha na agulha. Escolhe a agulha que você vai usar de acordo com o seu tecido e de acordo com a linha. Você vai usar o aparelhinho de passar a linha na agulha dessa forma aqui. Vai inserir ele de um lado até sair todo o arame do outro lado. E aí você coloca a linha, deixa sobrar uma pontinha de linha dessa forma aqui. E aí é só você puxar de volta o aparelho. Ele vai trazer toda a linha. Estique a quantidade de linha suficiente para sua costura sem deixar muito longa. Se você deixar a linha muito longa, vai dificultar o trabalho, porque ela começa a embolar e torcer. Faça um nozinho no final da linha. Com o indicador e o polegar, você vai prender uma ponta da linha e dar uma volta no seu indicador. E aí você vai arrastar com o polegar dessa forma aqui. Essa linha ela vai torcer toda em volta dela mesma e vai fazer esse lacinho. E aí é só você deslizar a linha segurando até você ter um nozinho no final da linha. Às vezes não vai da primeira vez, faça isso quantas vezes for necessário até conseguir. E está pronto para você utilizar e começar a sua costura. Eu vou te ensinar agora alguns pontos à mão. São pontos principais, tá? Os mais básicos. Eu vou usar esse tecido aqui que tem uma certa transparência para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O primeiro ponto é o chuleio, um ponto de finalização para evitar que a peça desfie. Você vai começar inserindo a agulha por baixo do tecido e vai puxar até encostar o nó do final da linha. Feito isso, você vai voltar novamente por baixo do tecido e vai puxar a linha, só que não toda, até ela ficar com essa argolinha. E aí você vai passar a agulha por dentro dessa alcinha, dessa forma aqui. A partir daí, você vai repetir esse processo, passando a agulha por baixo do tecido, puxa a linha até deixar uma argolinha e volta com a agulha por dentro dessa argolinha. Você vai precisar ter o cuidado sempre de ajeitar essa costura e vai deixar mais ou menos sempre o mesmo espaço entre um ponto e outro. E é isso, você vai repetir esse passo até chegar no final do tecido. Eu vou deixar vocês assistirem como eu faço, que é para vocês fixarem melhor como que funciona.
E aí, ao longo da costura, você vai tendo esse resultado aqui na frente e no verso do tecido. Essa é a frente e vai ficar assim no avesso. Você pode costurar também em sentidos diferentes. Aqui, por exemplo, ó, eu vou continuar a costura, só que pelo avesso. Muita gente não fala, mas você pode sim encontrar a melhor forma para você. Às vezes, a forma como a gente costura agiliza, melhora e facilita, tá? A coordenação motora de cada pessoa é diferente. Então, você vai tentar de várias formas, de várias posições, até você achar a posição mais confortável para você. Esse é o segredo principal da costura à mão. Eu vou continuar a costura, então, e você vai observando aí como é que vai sendo até o final. Depois de finalizada, a sua costura vai ficar mais ou menos assim. A sua costura pode ficar bem melhor do que a minha, ou pode não ficar tão igual à minha. O importante é você treinar e saber que a costura à mão, ela geralmente vai sendo melhorada com o tempo. Eu vou te ensinar agora a fazer o ponto alinhavo. O ponto alinhavo é o ponto provisório. Vamos preparar a agulha aqui então para eu te mostrar a próxima costura. Dessa vez a gente vai usar uma linha só, ou seja, a gente não vai passar a linha e juntar uma linha dupla. Eu vou dar um nó aqui só em uma das pontas e vou costurar utilizando só um fio. E para esse tipo de costura, você já vai precisar de uma linha guia. Essa linha guia ou você pode fazer ou ela já vem no seu molde. Esse ponto é um dos pontos mais simples. Você vai inserir a agulha e aí você vai passar a agulha de baixo para cima do tecido, correndo ela por todo o tecido, respeitando sempre a sua linha guia. Você vai encaixar em zigue-zague a quantidade que você conseguir de tecido na agulha. Isso é para poupar tempo. Toda vez que preencher toda a agulha de tecido, ou chegar no final do seu tecido, você vai segurar a ponta da agulha e vai deslizar, passando a linha por todo o tecido dessa forma aqui. O lado direito do tecido e o lado avesso do tecido. Novamente com a linha dupla, a gente vai fazer o nozinho do final e eu vou te ensinar agora a fazer o ponto corrido. O ponto corrido é utilizado para unir duas partes de tecido ou também como ponto provisório. Para esse tipo de ponto, você vai precisar também da linha guia, que lembrando, pode ser o risco do seu molde no tecido também, ou uma linha que você vai criar. Você vai iniciar a costura inserindo a agulha de cima para baixo, dando um pequeno espaço e subindo novamente a agulha no tecido. Dessa forma aqui. Procure sempre deixar o mesmo espaço entre um ponto e outro. E se mantenha sempre na linha guia. Assim a sua costura vai ficar sempre bem retinha. Essa costura é bem parecida com o ponto alinhavo. A diferença é que você não vai colocar o tecido todo na agulha de uma vez. Você vai fazer um pontinho de cada vez, seguidamente. Daí veio o nome ponto corrido. Posicionar o dedo na parte do verso do tecido da forma certa vai te ajudar a manter a qualidade do ponto.
Aqui com tecido transparente você conseguiu enxergar direitinho. O lado direito e o lado avesso do tecido vão ficar bem parecidos. Importante é que você evite a linha de torcer dessa forma aqui. Para evitar isso, você vai segurar a agulha sempre na mesma direção, sem rotacionar a agulha. Você vai segurar a agulha dessa forma aqui, vai inserir no tecido e quando for tirar do outro lado, você vai tirar ela reta, sem ficar girando a agulha de um lado para o outro. Importante, quando chegar no final da costura, você vai fazer uma costura de arremate. Você vai deixar uma argolinha e vai passar a agulha 2 vezes por dentro dessa argolinha e puxar. Assim, sua costura não vai se desfazer depois. E ficou assim, olha. Ponto corrente. Para o ponto corrente, eu vou te mostrar em um pequeno pedacinho de tecido, que eu vou fazer um ponto maior, que é para ficar mais fácil de você enxergar. Você vai colocar a agulha e inserir de baixo para cima. E vai puxar até encostar o nozinho atrás do tecido. Com a ajuda do seu indicador e do seu polegar, você vai segurar uma alça da linha. E aí vai colocar de novo a agulha no início, dar o espaço necessário e subir a agulha no tecido, fazendo um enlace desse ponto. Você vai ter aqui o primeiro elo dessa corrente. Atrás do tecido você vai ter só uma tira de ponto e na frente você vai ter uma alça. Para continuar o ponto, você vai repetir essas etapas. Você vai inserir a agulha sempre junto de onde saiu a linha, vai dar o espaço que você quer para o tamanho do ponto e vai subir a agulha por dentro dessa alça. É importante você subir sempre a agulha por dentro da alça, porque senão você não vai ter um enlace para fazer o elozinho da corrente. No lado direito do tecido vai ficar assim, e no lado avesso vai ficar como se fossem pontos corridos. Eu vou fazer aqui a linha guia, que pode ser também o risco do seu molde. E agora eu vou fazer a costura desse ponto corrente todinha no meu tecido. Peço que você observe como eu faço, que é para você fixar bem. Eu mostrei para você, então, em vários ângulos que é para você treinar a sua coordenação.
Para finalizar o ponto corrente, você vai fazer novamente aqui um elo. E aí, no finalzinho, você vai descer a agulha para a parte de trás do tecido, segurando a pontinha do elo dessa forma aqui. O arremate da costura vai ser feito pelo lado avesso do tecido, passando a agulha por dentro da última costura e 2 vezes por dentro da alcinha. E está finalizado. O ponto corrente também é utilizado muito para bordados e é uma costura muito firme. Ele fica assim do lado direito do tecido e no lado avesso vai ficar dessa forma aqui. Agora eu vou te mostrar como se faz o ponto atrás. O ponto atrás, ele é também aquele ponto lá de arremate, aquele pontinho que a gente faz no final para segurar a costura. Você vai inserir a agulha de cima para baixo no tecido, e eu estou usando aqui para esse ponto atrás uma linha só. E aí eu vou voltar atrás desse ponto e inserir a agulha no meio, entre o início do ponto e o final do ponto. Vai ficar desse jeito aqui. E é por isso que ele se chama ponto atrás. Você sempre vai inserir de cima do tecido, vai fazer a largura do ponto que você quer saindo novamente na frente, e aí você vai voltar a agulha atrás desse ponto. Nesse momento, você pode colocar a agulha no meio entre os pontos ou você pode juntar com o ponto anterior. Dessa forma aqui. Se você sempre juntar com o ponto anterior, você vai ter um ponto perfeito, sem espaço entre um e outro. Se você colocar o ponto na metade, entre um ponto e outro, você vai ter uma costura com um pequeno espaço entre um ponto e outro. Também uma costura de união, e de todos os pontos de costura à mão é o que mais se assemelha à costura máquina. Ele vai unir o tecido de uma forma bem firme, já que ele trança bem a costura tanto do lado direito do tecido quanto do lado avesso. Eu vou continuar essa costura até o final e peço que vocês observem como é feita a costura. Está finalizado então aqui. Esses 4 pontos que eu ensinei para você aqui, 4, não 5 pontos, né? São os principais para você costurar à mão. São costuras de chuleio, de finalização e de união de peças, tá bom? Chuleio, alinhavo, ponto corrido, corrente e ponto atrás. Vamos agora para o ponto invisível. O ponto invisível é uma costura muito utilizada para bainhas e na alfaiataria. A característica dele é que o ponto fica aparente em apenas um dos lados do tecido, geralmente o lado avesso do tecido. Para começar, eu fiz aqui 2 linhas paralelas, que é para mostrar para vocês como a costura oscila de cima para baixo, formando um zigue-zague. E é muito importante você saber que a costura precisa ser feita pelo lado avesso do tecido. Você vai começar a costura como se estivesse fazendo um ponto atrás. Mas você vai pegar de uma linha o ponto mais fino que você conseguir. Ou seja, você vai procurar bem dentro da trama do tecido
aquele fiozinho e vai passar a costura por baixo desse fiozinho. Quanto menor a costura você conseguir passar, melhor vai ficar seu ponto. E aí você vai oscilar, fazendo um ponto na linha de baixo e um ponto na linha de cima. Se você estiver fazendo uma bainha, você vai prender a costura de cima na barra e a costura de baixo na borda do tecido. E vai fazendo assim até terminar a costura. O lado avesso do tecido vai ficar assim e no lado direito vai ficar dessa forma aqui. Uma costura invisível e você quase não consegue enxergar. Eu vou continuar então com os pontos invisíveis e peço que você observe como eu faço, que é para você fixar melhor. Observe como eu consegui pegar um pontinho só do fio do tecido. Posicionando o dedo por baixo certinho, eu consigo ajeitar o tecido para conseguir pegar esse um fiozinho do tecido. Nem todo tecido vai ser fácil assim, mas você vai fazer o menor tamanho de ponto que você conseguir. O ponto chuleio corrido é o ponto mais simples de chuleio que existe. Para começar, você vai começar sempre com o nozinho no final da linha ou com aquele arremate que eu ensinei para você no vídeo de ponto atrás. Eu vou mostrar para você aqui, primeiro, a forma mais difícil de fazer esse ponto. Muita gente acha que esse tipo de chuleio tem que ser feito assim, olha, ponto a ponto. Você vem com a agulha por trás, volta para frente e faz cada laçada uma de uma vez. Só que essa forma aqui, você vai perceber, olha, eu vou mostrar para você. Dessa forma aqui, você vai ter muito mais trabalho, porque o ponto não fica certinho, tá vendo? Ele vai embolando, vai se cruzando um em cima do outro. Então, em cada ponto, você tem que ficar ajeitando o ponto. Isso atrapalha bastante o andamento do trabalho. Viram? Você até tem o mesmo resultado, mas demora mais para você chegar nesse resultado. O chuleio corrido dessa forma, ele é feito assim. Você vai posicionar o tecido e vai colocar a agulha por cima e dar uma volta com o tecido em volta da agulha. E vai fazendo assim enquanto couber tecido dentro da agulha. Esse é o ponto do chuleio corrido. Tá vendo? Depois que você tiver uma quantidade boa de tecido na agulha, aí você vai passar a agulha todinha e vai puxar a linha. Observa como dessa forma a costura vai se assentando sozinha. Olha bem. Viu? De uma forma bem mais simples e você não perdeu tanto tempo ajeitando costura por costura, ponto por ponto. Esse então é o modelo de costura à mão de ponto chuleio corrido. E aí é só você fazer
essa etapa aqui todinha, em todo o tecido, toda a borda que você quiser. E quando chegar no final, você vai fazer um arremate e vai terminar a costura. Eu vou continuar costurando e você observa como é feito e vai treinando aí esse tipo de costura. E é assim, ó. Você vai costurando, puxando a linha, não puxando demais para não ficar muito franzido. E você vai ter esse resultado aqui. Depois é só finalizar com um pontinho de arremate. Vamos então agora pregar botões. Eu vou usar aqui um botão transparente também, que assim como o tecido, ajuda você a enxergar a costura que está sendo feita por baixo dele. A primeira coisa que você precisa ter é a marcação de onde vai o seu botão. Você vai decidir onde ele fica, vai fazer um pontinho para você saber onde vai toda a costura. Eu já tenho a linha aqui com o nozinho no final para começar a costura. E aí eu vou fazer um ponto simples que vai atravessar todo o tecido. Dessa forma aqui. Tem que ficar bem pequenininho do outro lado. E agora eu vou fazer mais um ponto, só que dessa vez superficial, pegando a camada só de cima do tecido. Reparem que é só nessa voltinha de cima do tecido que a gente vai fazer todo o trabalho de prender o botão. O avesso do tecido vai ficar sempre só com aquele pontinho ali. E o nozinho vai ficar para cima do tecido. A gente vai inserir a agulha por baixo dessa linha, dessa forma aqui, ó. Então, é legal se você afrouxar um pouquinho esse ponto. A gente vai, então, inserir a agulha de baixo para cima no botão e descer novamente a agulha. Vou puxar até encostar o botão no tecido. E agora eu vou usar um truque que eu gosto muito. É esse aqui, ó. Eu seguro o botão junto ao tecido e vou dobrar dessa forma aqui. A dobra vai ficar bem no centro do botão, dando para enxergar a costura embaixo do botão desse jeito aqui. Isso aqui vai facilitar muito o meu trabalho. Eu vou ajeitando aqui, dou uma apertadinha no ponto e agora eu vou passar a costura por dentro dessa linha de cima aqui do tecido. E aí eu volto com a agulha para cima do botão. Vou descer novamente e passar novamente por dentro dessa argolinha de linha que está para cima do tecido. E aí é só eu repetir esse processo aqui até ter o número de pontos necessários para prender esse botão. Se o seu botão for de 4 furos, você vai fazer esse processo nos 4 furos do botão, tá bom? Normalmente é necessário de 3 a 4 pontinhos para segurar o botão no lugar, mas aí você vai vendo a sua necessidade. Quando você terminar de fazer os pontos necessários, você vai fazer uma costurinha de arremate. Daquele jeito que eu ensinei, deixa a alcinha e passa a agulha 2 vezes por dentro dessa alcinha e puxa. Agora, para deixar um acabamento perfeito, a gente vai esconder essa ponta de linha para dentro do tecido. Para isso, você tem que enfiar a agulha
entre as duas camadas de tecido, a camada de cima e a camada de baixo. Observa que ela está dentro das duas camadas de tecido. E aí eu vou sair com a agulha em algum outro ponto desse tecido, dessa forma aqui. Aí é só cortar a pontinha de linha e dar uma ajeitadinha para a linha entrar para dentro dessas duas camadas. No final você vai ter um resultado igual esse aqui, olha. O meu tecido é transparente de propósito, que é para você enxergar o que está sendo feito dentro e fora do tecido. Então aqui você enxerga a linha escondida dentro do tecido, mas normalmente no seu tecido você não vai ter a visão dessa linha. E aí é só você observar se está tudo certinho. O lado avesso vai ficar só um pontinho, assim igual o meu. E no lado direito você puxa para ver se o botão está bem preso. Existe também a casa de botão, que é chamada azelha. Para fazer essa casa de botão, você precisa de uma linha mais grossa ou de mais camadas de linha. Eu peguei aqui uma camada dupla de linha, que é um pedaço de linha dobrado, e eu vou inserir as duas pontas dessa linha aqui pelo buraquinho da agulha. E agora eu vou colocar as duas pontas de linha na mesma marca. Dessa forma eu vou ter 4 linhas para trabalhar. Eu puxo um pouquinho mais e deixo essa voltinha aqui mais curta que as pontas da linha. Isso é para me ajudar a prender no tecido. A minha azelha precisa ter a largura do meu botão. Então você vai ver qual botão você vai usar e vai fazer uma marcação em cima e embaixo do botão, para você saber onde você vai fazer essas costuras. Prontinho, já tenho aqui as duas marcações. E agora eu vou usar aqui essa argolinha para prender a linha no tecido, mas você pode também só fazer um nozinho e deixar para o outro lado. Esse truque aqui é dessa forma, olha, eu passo a linha e venho aqui por dentro da argolinha, da própria linha, que é mais curta que as linhas totais, olha. Passo por dentro e ela vai prender essa linha aqui. Depois é só eu cortar essa pontinha aqui que vai ficar perfeito. Então, passei aqui pelo primeiro ponto e agora eu vou ao segundo ponto, prendendo as duas camadas de tecido também. Só que dessa vez eu não vou puxar toda a linha. Eu tenho que deixar aqui, olha, essa argolinha. Eu vou fazer uma costurinha aqui de arremate desse outro lado aqui, passando por dentro da própria argola e fazendo aquele nozinho de arremate do final de costura. Apertei bem, dá uma verificada para ver se está bem certinho. E agora eu vou trabalhar preenchendo essa argolinha aqui, dessa forma aqui, olha, como se estivesse fazendo um chuleio. Eu vou passar a linha várias vezes por dentro dessa argola para encher essa argola e fazer uma espécie de cordãozinho mais resistente. Você vai passando a costura e vai ajeitando. E aí você vai sentindo qual a espessura que você quer para a sua argolinha. Quando você chegou no final e sentiu que está perfeito, você vai novamente terminar com aquele nozinho de arremate, segurando entre a linha e o tecido.
prende bem, vê se está bem apertadinho. E você observa que, olha, que tem que ter uma argolinha mesmo, tá? Agora eu vou esconder a ponta da linha, igual eu fiz lá com o botão. Dessa vez eu vou sair com a linha bem aqui no cantinho da costura. Olha, a linha não vai aparecer em nenhum dos lados porque ela tá entre as duas camadas de tecido. Prontinho. Essa daqui é a azelha. A azelha serve tanto para abotoar o próprio botão, quanto para colocar com colchetes, com ganchinhos e até como passador de fitas. A casa de botão feita à mão é muito simples. Você vai primeiro fazer a marcação do botão e depois você vai fazer uma costura de chuleio em volta dessa marcação. Ou seja, praticamente os mesmos passos de você fazer a casa de botão na máquina de costura, só que você vai fazer a costura à mão em volta de toda essa marcaçãozinha aqui, olha. Você pode usar aqui a costura de chuleio que você preferir. O importante é só você fazer isso com a casa de botão ainda fechada. Eu te ensinei aqui os pontos mais básicos para você construir uma peça mesmo costurando à mão. Esses pontos aqui são essenciais. Lembrando que às vezes você não tem uma máquina de costura mesmo, mas às vezes você tem a máquina de costura e ela pode dar um problema. É por isso que é necessário você saber fazer uma costura à mão. Aqui eu tenho uma peça toda fechada em costura à mão. Eu estou aqui no lado direito do tecido e eu fechei de duas formas diferentes em cada lateral. Eu vou colocar aqui a mão por dentro, olha, e vou mostrar para vocês como que fica. O tecido é transparente de propósito para você conseguir visualizar a parte interna do tecido. Esse lado aqui foi uma costura simples, uma forma de fechar simples, com a costura e o chuleio. Vou te mostrar aqui pelo lado avesso dessa minha pecinha, as duas formas que eu usei. De um lado, eu usei a costura simples, com acabamento em chuleio. Aqui, olha. Lembrando aqui na nossa amostrinha, os pontos que eu usei foram o ponto de chuleio, que foi o primeiro ponto que eu ensinei para você, e o ponto atrás, que é o ponto mais parecido com a costura máquina. É o ponto que prende com bastante resistência. Essa é uma forma que você pode usar para fechar uma peça costurando à mão. Agora, a outra forma que fica um acabamento bem bonito é a costura francesa. Observe que ela não fica com nenhuma borda, porque ela foi embutida a borda dessa costura para dentro da costura todinha. E para fazer essa costura, eu usei primeiro uma costura simples de alinhavo para prender na borda do tecido, que é aquela primeira costura da costura francesa. E a segunda costura, eu usei novamente aqui o ponto atrás, que é o ponto mais similar ao ponto de máquina de costura. Como vocês observaram, dá para montar uma peça perfeita só costurando à mão.